Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos ver aqui o que é melhor, saque ou price. Lembrando que eu estou dando a minha opinião aqui e é apenas uma opinião, galera. Ela não reflete um paradigma. Vocês devem tomar a decisão a partir das análises de vocês, principalmente a partir das simulações que vocês fizerem utilizando o nosso simulador de amortizações. Beleza? Esse vídeo, ele é um vídeo mais teórico. Olha só, no vídeo anterior a gente comparou aqui alguns cenários e analisamos se é melhor fazer pequenas amortizações mensais ou uma amortização maior. Tá? Eu espero que você já tenha assistido esse vídeo, mas caso não tenha assistido ainda, é importante que vocês assistam, porque lá eu mostro alguns cenários aqui, inclusive na prática, tá? Aqui no simulador de amortizações. No vídeo de hoje, nós temos uma situação mais teórica, a gente vai voltar na mesma tabela, tá, do vídeo anterior, para que a gente discuta aqui o que na minha opinião, é melhor, e vocês vão ver que não é tão simples assim, galera. Eu já respondo para vocês que isso daqui, pelo menos é a minha concepção, não é receita de bolo. Não tem como alguém chegar e falar assim, saque é melhor que price, price é melhor que saque. Na prática, o que a gente vê? A gente vê muita gente falando por aí, tá? Pessoas sem responsabilidade até, dizendo que o saque é melhor. Eles analisam apenas dados matemáticos, galera. Matemática é uma coisa que eu gosto muito, inclusive precisa gostar para desenvolver esse simulador aqui, né? Precisa conhecer de programação, precisa conhecer de matemática. Mas uma importância muito grande também é a questão social, galera. E eu, até pela minha formação, eu sou mestre em educação, é algo que eu me preocupo muito. Então aqui eu estou dando uma opinião sincera para vocês, tá? Baseada em dados matemáticos, mas baseada também em dados sociais. Vamos entender algumas coisas, pessoal. Se a gente analisar apenas números, tá? A tendência é que a gente pague menos juros no saque, tá? Vou tentar simplificar ao máximo. Por que isso acontece? No saque, a nossa amortização ela é sempre constante. Então, mês a mês, o nosso juros ele vai diminuindo, tá? Já no price, isso não acontece, tá? A nossa amortização ela é muito pequena no começo do contrato. Praticamente, quase a integralidade do que a gente paga é juros. Então, a gente só vai pagar a dívida mesmo no final. Com isso, o que acontece? A gente acaba pagando um montante muito maior. Vou até mostrar no simulador para vocês. Não é o foco desse vídeo usar o simulador, mas eu vou mostrar para vocês, naquele exemplo que a gente usou lá no financiamento de 150 mil, olha só, a primeira prestação, pessoal. Os juros da primeira prestação, o valor da primeira prestação ficaria em cerca de R$ 1.250, R$ 1.248. E desse valor, R$ 1.110 é juros. Olha só quanto que você está abatendo da sua dívida. Menos de R$ 100. Ou seja, você está pagando praticamente apenas juros no price. Já no final do contrato, a prestação ela se mantém igual. Mês a mês, os juros ele vai diminuindo. Se a gente pegar a última prestação, olha só o que acontece. Se a gente pegar a última prestação, a gente tem um juros de apenas R$ 8,00 e quase tudo é abatido da dívida. Então, essa situação se inverte no longo prazo. Por isso daqui, que na prática, a gente não paga a última prestação. Nunca você paga a última prestação. Inclusive, não existe isso no sistema brasileiro de habitação. Quando a gente faz uma antecipação, o nosso financiamento ele é recalculado, o número de parcelas é recalculado. Não necessariamente você paga a última prestação. Porque se você fosse pagar a última prestação, nesse exemplo aqui do price, concorda comigo que você ia ter que pagar o valor quase igual da primeira prestação? Quase nada de juros ia ser descontado? Não é interessante. Para a gente é muito mais interessante que a gente pague, por exemplo, a segunda parcela, se for para pagar uma parcela. Porque na segunda parcela, olha só o valor dos juros aqui, era muito mais alto, correto? Dito isso, a gente volta para a nossa análise aqui. Então, se a gente pegar apenas os dados, olha só, se eu não fizer nenhuma amortização, eu pagaria no saque, o mesmo financiamento aqui, de exemplo, eu pagaria 370 mil, no price eu pagaria quase 450 mil. Ou seja, financeiramente, é muito melhor eu usar o saque, correto? Aí que entra a questão social que a gente precisa entender. Nós temos várias questões que a gente precisa decidir aqui. Quando a gente vai fazer um financiamento, a gente olha a nossa condição hoje, mas também a nossa condição no longo prazo. Como as prestações no price, elas costumam ser melhor e a gente precisa de ter uma previsão no longo prazo, eu mesmo sou uma pessoa que me preocupo muito com o futuro, se você não tem uma boa condição de prever o futuro, é interessante você ter uma parcela menor para você ter uma garantia que você vai pagar. É melhor você pagar mais e ter a garantia que você vai conseguir pagar do que você perder o seu financiamento. Imagina você pagar metade, 200, 300 mil, e depois perder o seu apartamento e sua casa. Então não valeu a pena. Não era melhor você ter pagado mais e ter garantido que você ia conseguir pagar?
Então aqui a gente já consegue ver que a nossa decisão não é tão simples assim. Porque se no saque eu tenho uma prestação maior, eu preciso garantir que eu vou pagar essa prestação. Beleza? Outra coisa importante que a gente precisa considerar. Olha só nesse cenário aqui, que eu simulei 12 amortizações de R$1.000, tá? No final do contrato, eu consegui quitar na saque com 342 mil. E na Price, eu consegui quitar com 345 mil. Veja que os valores são quase iguais. O que a gente conclui com isso aqui? Eu até falei no vídeo anterior também. Minha percepção aqui é a seguinte. Matematicamente, a saque ela acaba se saindo melhor. Mas o que importa mesmo são as amortizações. Se eu não fizer nenhuma amortização, realmente o saque vai se diferenciar. Agora, qual o problema de eu fazer um financiamento na Price, tá? Me programar para fazer amortizações extraordinárias no futuro e ter um final ali quase igual? Então, na prática, os dois cenários, quando tem amortização extraordinária, eles chegam a se equivaler, justamente porque a gente está diminuindo esses juros, que é o que impacta no saldo final do Price. Então, se eu fizer amortizações, a tendência é que eu consiga abater muito mais juros no Price, ou seja, ele vai se equivaler ao saque. Justamente o que acontece, olha só a economia. Eu consegui nesse exemplo aqui abater mais de 100 mil no Price, enquanto que no saque apenas 27 mil. É lógico, o total do Price já era maior, por isso que eu abati mais, mas no final das contas ficou quase igual. Então o que importa mais? Mais do que ficar se debatendo entre um sistema ou outro, o mais importante é entender que quanto antes eu fizer amortizações extraordinárias, quanto antes eu vou diminuir o saldo devedor, vou pagar menos juros e vou quitar o meu financiamento, beleza? Outra questão que a gente precisa pensar aqui, e agora eu vou além aqui, tá? O pessoal gosta de falar de matemática, então a gente vai falar de matemática de uma forma aplicada aqui. Vamos pegar aqui o sistema Price, que a gente simulou, tá? Olha só, a gente teve uma economia aqui de 93 meses, tá? E 104 mil reais de economia. Certo? A gente quitou a dívida com 345 mil reais. 3 mil a mais, ou melhor, 2.500 a mais do que no saque. Aí você vai falar, então o saque é melhor. Olha só, aqui você já está se enganando. Por quê? Eu paguei mais para quitar? Paguei cerca de 2 mil a mais. Só que eu quitei minha dívida 93 meses antes. Muito mais, com muita antecedência em relação ao saque, que só me deu 21 meses de antecedência. Então, olha só, se eu estou livre da dívida 90 meses, galera, isso aqui dá quanto em ano? Vamos até, deixa eu fazer na calculadora, 93 dividido por 12, a gente tem quase 8 anos de antecedência. E se eu pegar esses 8 anos que eu me livrei da dívida e investir o valor que eu pagaria de prestação mensal, quanto que eu vou ter no final? Então, veja bem que não é simples assim. Às vezes, olha só o que eu vou falar para vocês, às vezes pagar mais pode refletir mais dinheiro no seu bolso do que pagar menos. A conta não é simples, matemática não é simples. Envolve raciocínio, envolve programação, envolve simulações. Por isso que o simulador aqui é tão importante. Inclusive, para que você possa simular, tá? Investimentos também, eu estou dando um presente. Todo mundo que adquire o simulador leva grátis uma outra planilha que é o simulador de investimentos. Inclusive, eu vou fazer essa brincadeira lá com vocês, vou pegar esse exemplo e vou fazer, mas é caso para os próximos vídeos, tá? Continua comigo nessa série de vídeos aqui, que eu vou mostrar para vocês lá como que funciona, tá? Mas de todo modo, galera, percebam que a conta não é tão simples. Pode ser vantajoso mesmo eu tendo pago um valor maior. Se isso fez sentido para você, se você está mudando completamente a sua forma de enxergar o financiamento, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar, deixe um comentário aí para mim também, vem fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia e a gente está cada vez mais tendo brasileiros pagando menos juros nos seus financiamentos, pessoal. Então, eu concluo esse vídeo sem concluir o que é melhor, porque quem vai concluir é você. Você vai fazer as suas simulações, vai jogar no simulador, vai comparar os cenários e vai ter a sua realidade ampliada na sua frente. É isso que eu quero. Esse vídeo aqui, essa série de vídeos, esse curso é para transformar o seu modo de pensar. Eu não vou te dar resposta, porque a resposta está dentro de você, está na realidade sua e da sua família. O que eu quero aqui é te mostrar como ampliar o seu pensamento, como fazer análises, tá? O meu papel aqui é esse, é um papel de incentivador financeiro, incentivador matemático, mas também incentivador social. A gente precisa sempre considerar, tá? Eu vou concluir esse vídeo para não ficar longo demais, dando um pequeno exemplo de quando eu fui fazer o meu financiamento, tá? O pessoal lá do banco, eles queriam que eu fizesse um financiamento de 30 anos. Eu virei para eles e falei, vou fazer de 20 anos. Eu poderia ter feito de 10,
Por que eu fiz de 20? Bom, eu não fiz de 30 porque eu pagaria muitos juros. Eu fiz todos os cálculos no simulador, eu comparei os cenários. Se eu fizesse de 10 anos, eu pagaria menos juros do que eu estou pagando fazendo em 20 anos. É claro que eu vou quitar antes, pessoal, mas eu fiz de 20. Aí vocês vão perguntar, Naim, você fez o simulador, você entende aí de todos esses cálculos, por que você fez de 20 e não fez de 10 se 10 era melhor? Muito simples, pessoal. Eu tinha condições, eu tenho condição de pagar uma parcela maior? Tenho, mas e amanhã? Da mesma forma que eu disse para vocês, é o que eu aplico na prática. Eu não sei o dia de amanhã. Se eu comprometo a minha renda com uma parcela maior e amanhã eu não tenho condição de pagar, o que vai acontecer com o meu financiamento? Eu posso não ter condição de pagar, o que vai ser muito pior para mim, que eu vou perder o valor que eu já dei. Então a gente precisa ter a cabeça no lugar e fazer um planejamento de longo prazo. O que eu pensei? É muito mais vantagem para mim ter uma prestação que cabe no meu bolso, uma prestação menor, e esporadicamente fazer amortizações extraordinárias para poder quitar esse financiamento. Então esse foi o meu planejamento, esse é o meu planejamento. Veja que não é tão simples assim, e mesmo quem entende dos cálculos financeiros não toma uma decisão baseada apenas em números. A gente precisa analisar todo um contexto, pessoal. Eu tenho certeza que a partir de agora você mudou uma chavinha na sua cabeça e vai entender muito melhor o seu financiamento ou o seu futuro financiamento. O nosso compromisso ele se reforça aqui. Você está cada vez mais próximo da sua transformação financeira, beleza? Fique comigo então até o próximo vídeo, que lá a gente vai dizer o seguinte. A gente vai fazer uma simulação agora específica na Price. Então a gente vai ver quanto, na prática, um exemplo prático, quanto de dinheiro que eu consigo economizar utilizando a tabela Price. Quanto será? Vamos ver?